Oi pessoal, tudo bom? Infelizmente não deu para fazer a live, como eu disse que ia fazer a live com vocês, porque a minha internet aqui, toda vez que eu tô colocando para fazer ao vivo, ela tá caindo e tem que voltar e cai de novo. E a Oi infelizmente não veio consertar isso até agora. Mas venho trazendo aqui um vídeo para vocês com a resolução das questões da ficha de apoio, tá? A função dessa ficha de apoio é apenas mais uma ferramenta para que vocês possam estudar e se preparar para a prova, tá certo? Essa ficha que foi dada durante essa semana, então vocês tiveram um tempinho aí para fazer e agora tirar as dúvidas caso elas apareçam, tá certo? Então vou começar aqui com vocês a resolver essa ficha de apoio, mas antes de resolver essa ficha de apoio, a gente vai começar revisando alguns conceitos, tá certo? A ideia aqui é que eu possa revisar alguns conceitos que vocês precisam saber, tá? A gente vai focar primeiro nas 3 equações que vocês têm que saber para fazer a prova. A primeira equação foi, inclusive, a que caiu na prova passada, né? A equação horária da velocidade. Equação horária da velocidade. E quando a gente fala de equação horária da velocidade, essa é aquela equação que a gente vai conseguir relacionar a velocidade com um instante de tempo. Então a gente vê como a velocidade se comporta de acordo com o instante de tempo. Então V igual a V0 mais AT. Tá bom? Essa vai ser a nossa equação horária da velocidade, que vocês chamam aí de vovô ateu. Outra equação que você tem que saber é a equação horária da posição. Tá certo? E qual é a equação horária da posição? S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Essa equação aí, ela relaciona a posição de um móvel de acordo com o instante. Então, conforme o tempo vai passando, ele vai mudando de posição e é essa equação que vai relacionar isso. Tá bom? Então, a gente vai ver agora a outra equação, que é a equação de Torricelli. Como vocês dizem, é Torricelli, bebê. Solta o beat. E o que é que diz a equação de Torricelli? A equação de Torricelli, a gente vai relacionar a velocidade, ok? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Essa equação, ela relaciona a velocidade com a distância percorrida. Então, quando eu não tiver o tempo, eu vou usar essa equação. Tranquilo? Não tenho tempo, uso a equação de Torricelli. Se o tempo não for dado, Torricelli será usado. Ok? Outra coisa que a gente tem que lembrar também, e que é muito importante, é a questão da análise gráfica. Então, quando a gente faz a análise gráfica, principalmente do gráfico da velocidade, a gente não pode esquecer que para um gráfico da velocidade versus tempo, então um gráfico do tipo VT, eu vou colocar aqui o comportamento, né? A gente sabe que é uma reta, o gráfico da velocidade em função do tempo. E se eu quiser saber a distância percorrida num determinado intervalo, vamos supor que eu escolhi esse intervalo aqui, eu posso escolher qualquer intervalo. Então, aqui, deixa eu pegar uma corzinha aqui, vou botar um verdinho, pronto. O meu deslocamento escalar vai ser dado numericamente delta S. Deixa eu apagar aqui.
ΔS é numericamente igual à área. Tá certo? Então, é muito importante saber isso para fazer a prova. Além do que, é importante também saber a velocidade média, que eu posso determinar como sendo V0 mais V sobre 2. Ou, como você já conhece, desde a primeira unidade, que é ΔS sobre ΔT. Então, assim, são os principais conceitos que vocês têm que lembrar para essa prova, tá certo? E aí vamos resolver a ficha agora para que vocês possam se orientar aí nas dúvidas, tá bom? Então preste atenção nas coisas que eu vou falar, nos conceitos básicos, para que você não venha ter problema durante a sua prova e mais futuramente durante seus estudos, beleza? Então vamos lá. Questão 1. Dois amigos, Pedro e Francisco, planejam fazer um passeio de bicicleta e combinam encontrarem-se no meio do caminho. Pedro fica parado no local marcado, aguardando a chegada do amigo. Francisco passa pelo ponto de encontro com uma velocidade constante de 9 metros por segundo. No mesmo instante, Pedro começa a se mover com uma aceleração também constante de 0,3 metros por segundo ao quadrado. A distância percorrida por Pedro até alcançar Francisco em metros é igual a... Então, vê só, essa é uma questão típica de encontro. A questão aí é que eu não sei qual é a equação horária que define os movimentos dos dois, tanto de Pedro como de Francisco, ok? Mas é importante aí que eu já saiba diferenciar quem é que tem um movimento uniforme e quem é que tem um movimento uniformemente variado. Como é que eu sei que um é uniforme e outro é uniformemente variado? Pedro, que é o que fica parado esperando pelo amigo, ele vai se movimentar com uma aceleração de 0,3 metros por segundo ao quadrado. Então, Pedro, se vai ter aceleração, ele vai ter um movimento uniformemente variado. Então, a aceleração de Pedro é 0,3 metros por segundo ao quadrado. Já Francisco, que vai passar correndo com a velocidade de 9 metros por segundo constante, já que essa velocidade é constante, isso caracteriza um movimento uniforme, ok? Então, a velocidade de Francisco, ela é 9 metros por segundo, ok? E aí ele quer saber quando Pedro passar por Francisco, em quanto tempo... quando Francisco passar por Pedro, em quanto tempo Pedro irá alcançar Francisco? Porque Francisco passa correndo, Pedro vê ele correndo e começa a correr atrás dele. Só que Pedro sai do repouso, ou seja, a velocidade inicial é igual a quanto? 0. Então eu vou tentar fazer um pequeno esboço da situação aqui que acontece. Pedro está parado e Francisco vai passar correndo com uma velocidade de 9 metros por segundo. Aí Francisco corre e vai chegar num determinado lugar. Quando Pedro vê Francisco passando, ele começa a correr atrás, ó. E também vai chegar num determinado lugar para encontrar Francisco, ok? Eu posso dizer que os dois partiram da posição inicial 0 e vão chegar até aqui a uma posição que vai acontecer o encontro. É onde eles vão se encontrar, ok? Para eu poder fazer isso, eu preciso determinar a equação do movimento para os dois. Como Pedro é um movimento uniformemente variado, eu vou usar a equação S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Como Francisco tem um movimento uniforme, eu vou usar a equação S igual a S0 mais VT, que foi que a gente aprendeu lá na primeira unidade. Então, quem vai ser
a equação do movimento para Pedro. Como os dois saíram da posição inicial, posso colocar que aqui é 0, aqui também é 0. Então, a posição de Pedro é dada pela equação. V0 também é 0, porque ele sai do repouso. A é 0,3, dividido por 2, vai ficar 0,15 t ao quadrado. Essa é a equação que define o movimento de Pedro. A equação que define o movimento de Francisco, S0 é 0, a velocidade de Francisco é 9 vezes t. Se é uma questão de encontro, é porque a equação que define o movimento de Pedro e a equação que define o movimento de Francisco terão que ser igualadas, para que eu saiba quando eles vão estar na mesma posição. A equação de Pedro é 0,15 t ao quadrado e a equação de Francisco é 9t. Como t ao quadrado é t vezes t, eu já posso cortar um daqui com esse. Então, eu vou ter que 0,15 t é igual a 9. T é 9 sobre 0,15, que isso é igual a 60 segundos. Então, eu sei que demora 60 segundos para eles se encontrarem. Agora, eu vou pegar esse tempo e vou achar a posição, porque na questão ele pede a posição e não o tempo de encontro. E escolho a equação que seja melhor para mim, que no caso é a equação de Francisco, é a melhor para a gente responder. Então, substituo com o tempo de 60, 9 vezes 60 é igual a 540 metros, o que me dá como resposta a letra D. Ok? Então, segura aí e vamos para a próxima. Ah, uma coisinha. Não esqueçam, tá? Se a equação já vier pronta e estiver pedindo a posição de encontro ou o tempo de encontro, você tem que ler a questão e identificar. É só você igualar as duas equações se elas já estiverem prontas. Se não tiver, você monta a equação e iguala do mesmo jeito, sem problema. Tranquilo? É sempre bom diferenciar quando é movimento uniforme e uniformemente variado. Se for uniforme, é velocidade constante. Se for uniformemente variado, vai ter uma aceleração constante. Tá bom? Então vamos para a próxima questão, que é a questão 2. Bora lá. Nessa segunda questão aí, ele diz que o guepardo é um velocista por excelência, não sei o que. Dá um texto falando sobre o guepardo, mas que não traz nenhuma informação relevante para a gente, para a resolução da questão. A parte relevante da questão está embaixo, que diz o seguinte. Considere um guepardo que, partindo do repouso com aceleração constante, atinge 108 km por hora após 3 segundos de corrida, mantendo essa velocidade nos 8 segundos subsequentes. Nesses 11 segundos de movimento, qual a distância total percorrida pelo guepardo? Então, vê só. Quando é uma questão desse tipo, em que a velocidade varia, depois fica constante, depois pode voltar a variar, e eu peço distância percorrida, a melhor forma de fazer isso é por gráfico. Então, vamos ver como é que ficaria isso aí. Eu vou tentar montar o gráfico para vocês. E depois eu posso tirar a área desse gráfico e vou ter a distância percorrida. Ok? Então tem um gráfico aqui de velocidade em metro por segundo, de acordo com o tempo em segundos. Se ele parte do repouso, a velocidade inicial dele é 0. E ele vai chegar até uma velocidade de 108 km por hora. 108 km por hora, que é o equivalente a 30 metros por segundo, ok? Vou fazer um esboço desse gráfico aqui. Então, durante 3 segundos, ok? Ele vai atingir a velocidade de 30 metros por segundo em
3 segundos. E nos 8 segundos subsequentes, ele vai ficar com velocidade constante. Se a velocidade é constante, é uma reta paralela ao eixo do tempo. E ele vai demorar aqui 8 segundos com essa velocidade. Então, se eu já tinha 3, com mais 8 eu chego até 11. Ok? Então, vamos lá. Se eu preciso da distância percorrida, basta apenas tirar a área desse gráfico aqui, ó. Dessa figura aqui. Que figura é essa? Se você olhar direitinho, essa figura aqui, ela é um trapézio. Então, ΔS é numericamente igual à área do trapézio. Então, vamos lá. Como é que eu calculo a área de um trapézio? É base maior, lembrando que a base são as faces paralelas, tá certo? Eu vou tentar fazer aqui um contornozinho da base maior. Então, a base maior seria isso aqui. Essa é a base maior, ok? Que vale 11. Então, base maior... Eita, deixa eu botar outra cor aqui. Pronto. Base maior, que vale 11, mais a base menor. Olha a base menor aqui, ó. Essa é a base menor. Que vale quanto? Que vale 8. Ok? Vezes a altura. Olha a altura aqui. Essa aqui é a altura, tá certo? Quanto é que vale a altura? Olha aqui, tá vendo? Vale 30. Então, eu sei que a altura vale 30. Então, é vezes a altura sobre 2. Então, ΔS seria 11. Opa, que 11 o quê, rapaz? 19 vezes 30 sobre 2. Quanto é 30 dividido por 2? 30 dividido por 2 é 15. Então, quanto vai ser 19 vezes 15? 285. Então, ΔS é igual a 285 metros, o que nos dá como resposta a letra D. Ok? Se eu quisesse a velocidade média, era só pegar essa distância e dividir pelo tempo de 11 segundos e eu teria a velocidade média, tá certo? Então, preste atenção nisso aí, que você pode resolver essas questões em que a velocidade varia e eu preciso da distância fazendo a área do gráfico. Então, você faz o gráfico e tira a distância, tá bom? Então, vamos lá agora para a questão 3. Tá, então vamos lá para a terceira questão. A terceira questão é uma questão de pura aplicação de fórmula, tá certo? Então não tem muito mistério. É ler a questão, identificar os dados e aplicar a fórmula correta. Então vamos lá. Um móvel parte do repouso. Se ele parte do repouso, eu já posso dizer que a velocidade inicial é 0. E após 8 segundos de movimento, ou seja, um instante de tempo é t igual a 8 segundos, está com velocidade de 32 metros por segundo. Ora, se a velocidade inicial era 0, essa só pode ser a velocidade final, 32 metros por segundo. Pode-se afirmar que a aceleração, ou seja, ele quer saber a aceleração, e o espaço percorrido pelo móvel, a gente pode dizer que é o nosso ΔS, são respectivamente. Então, primeiro vamos achar a aceleração. Se eu tenho aí já a velocidade final e tempo, a melhor equação que eu posso usar aí é a equação horária da velocidade, ou seja, V igual a V0 mais A vezes T. Qual é a nossa velocidade final? 32. A velocidade inicial é 0. Mais, quem é a aceleração? Não sei, quero achar. Vezes o tempo, que é 8. Isolando aqui, a gente vai ter que A
é 32 dividido por 8, o que nos dá uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, ok? Agora que a gente já tem a aceleração, eu posso escolher qual equação usar para resolver essa questão. Por que eu posso escolher? Eu sei que S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. E eu sei também que Torricelli é dado por V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Então eu posso determinar posso determinar a distância percorrida usando qualquer uma das duas. Por quê? Quem vai ser minha distância percorrida? Se eu digo que S0 é 0, a minha distância percorrida será o próprio S. Ok? Quem é a minha velocidade inicial? 0. Então isso aqui também vai para 0. No final das contas eu fico com a aceleração e com o tempo. Eu acho que eu vou usar essa. Muito melhor que Torricelli. Por quê? Porque Torricelli aqui vai aparecer um 32 ao quadrado. E eu acho que não é muito legal usar esse 32 ao quadrado não, se eu já tenho outras opções melhores. Então vamos usar a equação horária da posição. Eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu tenha os dados necessários para isso. Então vamos lá, é ela quem eu vou usar. Então, S0 é 0, posso dizer que ele está partindo de uma origem. Velocidade inicial é 0, só sobrou AT quadrado sobre 2. Então, S é igual, quem é A? A gente acabou de achar que foi 4. T ao quadrado é 8 ao quadrado sobre 2. Então, S é igual 8 ao quadrado, vai dar 64. Dividido por 2 aqui embaixo, ficaria 4 vezes 32, que é igual a 128 metros. O que nos dá como resposta aí a letra A. Então é uma questão bem simples, bem tranquila, de pura aplicação de fórmula. Se eu posso relacionar velocidade com o tempo, equação horária da velocidade. Se eu posso relacionar posição com o tempo, equação horária da posição. E se eu posso relacionar velocidade com a distância, equação de Torricelli. Tranquilo? Então vamos para a próxima questão, que é a questão 4. Vamos agora para a resolução da questão 4. Um carro se desloca ao longo de uma reta. Sua velocidade varia de acordo com o tempo, conforme indicado no gráfico. A função que indica o deslocamento do carro em relação ao tempo t é... Vê só, se eu quero saber o deslocamento de acordo com o tempo, a equação que eu vou usar é S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. É isso que eu tenho que achar. Ok? Se eu passo esse S0 para cá, o que é que vai aparecer? É justamente S menos S0, que é o nosso ΔS, igual a V0t mais AT quadrado sobre 2. Vamos olhar para o gráfico? Eu tenho como, olhando para o gráfico, obter a velocidade inicial? Tenho. É só olhar de onde parte o meu gráfico. Ele parte aqui da velocidade 5, ó. Logo a minha velocidade inicial é 5. Então já posso anotar aqui que a velocidade inicial é 5 metros por segundo. Não esquece a unidade, senão eu vou tirar ponto, viu? Tô avisando. Quem avisa, amigo é. Então, a unidade aí, metros por segundo para a velocidade. Eu preciso agora, eu já tenho a velocidade inicial, tá vendo? Olha que coisa mais linda aqui. Eu já tenho a velocidade inicial para jogar na equação. Falta achar quem agora? A aceleração. É ela que eu tenho que achar. A gente aprendeu
que a aceleração para o movimento uniformemente variado, ela pode ser dada por ΔV sobre ΔT. Quem seria o ΔV? É a velocidade final menos a inicial. A nossa velocidade final, olha aqui, ela é 20 e a inicial é 5. Então, seria 20 menos 5 sobre o nosso ΔT. Olha, quando a velocidade for 20, olha quem será o nosso tempo aqui. Será quanto? 12. Então, quando a velocidade é 20, o tempo é 12. Então, esse tempo todo aí que eu vou calcular, esse ΔT, seria igual a 12. Isso vai dar 15 sobre 12. Quanto é 15 dividido por 12? 1,25 metros por segundo ao quadrado. Mas não esquece que na equação você tem que colocar isso dividido por 2. Olha aqui o 2, tá vendo? Que vai dividir a aceleração. Então, quanto é 1,25 dividido por 2? 0,625. Então, nossa equação que vai determinar o deslocamento do móvel vai ser V0 é 5, então é 5 vezes T mais 0,625 T ao quadrado. Então, essa é a nossa equação que irá determinar o deslocamento do móvel, tá bom? Então, fica atento nisso, que eu posso do gráfico pegar essas informações. Do mesmo jeito que eu posso pegar também da equação, caso eu tenha outra questão que eu tenha a equação, eu posso pegar os dados dela, tá bom? Então, essa é a resolução da questão 4 e vamos agora para a resolução da questão 5. Vamos agora para a resolução da questão 5. A questão 5 diz o seguinte: a velocidade escalar de um ponto material num determinado referencial é descrito pela função v igual a 40 menos 4t. Então, v igual a 40 menos 4t, ok? Dada em metros por segundo, ou seja, é tudo no SI aí, que é o Sistema Internacional de Unidades. No instante inicial, o móvel se encontra na origem do referencial. Opa! Então eu já sei que a posição inicial é 0. Isso quer dizer origem, tá? S igual a 0 é a origem dos espaços. Massa. Vamos continuar. No instante t igual a 8 segundos, o movimento é retardado? Vamos ver isso aí. Então, para um movimento ser retardado, velocidade e aceleração têm que ter sinais opostos. Qual é o valor da aceleração? Olhando para a equação, eu já sei dizer que a aceleração é menos 4 metros por segundo ao quadrado. Já que essa minha equação aqui, ela é do tipo V igual a V0 mais AT. Então, eu sei que a minha aceleração vale menos 4 metros por segundo ao quadrado. No instante t igual a 8, o movimento é retardado? Será? Vamos ver. Então, proposição 1 diz que para o tempo de 8 segundos, o movimento é retardado. Vamos achar a velocidade? Então, V igual a 40 menos 4 vezes 8. Já que ele disse que o tempo era 8, então a velocidade será 40 menos 32, que é 8 metros por segundo. Opa, positiva, tá vendo? Se eu tenho velocidade positiva e aceleração negativa, esse movimento é caracterizado como sendo o quê? Retardado. É o que ele disse, então é verdadeiro.
Vamos ver agora a segunda proposição, tá certo? Que é a proposição 2. Para 2, ele diz que no instante t igual a 12 segundos, o movimento é acelerado. Então, eu posso dizer o seguinte: V igual a V0 mais AT. Agora que eu fiz isso, eu nem precisava, eu já tenho a equação. V igual a 40 menos 4T, onde T é igual a 12. Então, isso seria V igual a 40 menos 48, V igual a menos 8 metros por segundo. Perceba aqui que a velocidade é negativa e a aceleração é negativa. Se ambos são negativos, isso quer dizer que o movimento é acelerado. Então, esse movimento é acelerado, é o que ele afirma na proposição, logo ela é também verdadeira. Vamos para a proposição 4. Na proposição 4, o que é que eu tenho na proposição 4? O módulo da velocidade média do móvel entre os instantes t igual a 8 e t igual a 10 segundos é 4 metros por segundo. Como é que eu posso resolver isso aqui? Então, se ele quer a velocidade média entre esses instantes, eu posso calcular ela assim, ó. Velocidade média seria a velocidade quando o tempo for 8, mais a velocidade quando o tempo for 10, somo e divido por 2. É bem mais simples. A velocidade quando o tempo for 8, eu já sei, porque a gente calculou aqui, tá vendo? Quando o tempo for 8, a velocidade é 8. Quando o tempo for 10, eu posso calcular agora. Então, seria V igual a 40 menos 4 vezes 10. Ou seja, será quanto? 0. Vou continuar aqui, ó. Agora que eu já tenho a velocidade no tempo 8 e a velocidade no tempo 10, eu vou somar e dividir por 2. Então, a velocidade média seria 8 mais 0 sobre 2. A velocidade média é de 4 metros por segundo. E essa proposição também é verdadeira. Então, a proposição é verdadeira. Velocidade média igual a 4 metros por segundo. Vamos agora para a proposição 8. O que é que ele diz na proposição 8? No instante t igual a 12 segundos, o móvel estará a uma distância de 192 metros da origem. Como é que eu posso fazer isso? Se eu tivesse minha equação horária da posição aí, seria muito bom de fazer, de resolver essa questão. Então eu faço. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Certo? Então, quem vai ser S? Não sei. S0 é 0. Mas, quem é a velocidade inicial? A velocidade inicial a gente já tem aqui que é quanto? 40, tá vendo? Então, eu já vou até anotar aqui para deixar tudo certinho. V0 igual a 40 metros por segundo. Então, eu venho aqui 40 vezes t mais a aceleração que é quanto? Menos 4. Então, menos 4 vezes t ao quadrado sobre 2. Então, a minha equação seria S igual a 40t menos 2t ao quadrado. Agora, eu vou substituir o tempo sendo quanto? 12. Então, S seria 40 vezes 12 menos 2 vezes 12 ao quadrado.
Então, a minha posição final dá 40 vezes 12. 40 vezes 12. Que vai dar, deixa eu fazer aqui. 4 vezes 12, 48. 480. Certo? Menos 12 ao quadrado, 144. Vezes 2, 288. 480 menos 288 dá igual a 192 metros, que também é verdade. Então, também é verdadeira. S igual a 192. Então, até agora não teve nenhuma falsa, né? A mudança de sentido do movimento ocorre para t igual a 10 segundos. A gente sabe que momento de inversão de sentido... Eita, ficou sem espaço. Eu vou fazer aqui em cima, tá? Já que é pequenininha, vou fazer 16 aqui. Momento de inversão de sentido é quando a velocidade é zero. Então, eu vou pegar a minha equação da velocidade que eu já tenho aqui. Pego a equação que eu já tenho aqui. E vou igualar ela a quanto? A zero. Então, ficaria zero igual a 40 menos 4t. 4t é 40. E isso implica dizer que t é igual a 10 segundos. Verdadeiro também. Então, essa questão também vai dar verdadeiro. Então, teve tudo verdadeiro aí. Então, se é pra gente confiar em alguém, confia nessa questão, porque verdadeira é ela. Beleza? Eu sei que foi sem graça, mas vamos lá e vamos resolver agora a questão 6. Partindo para a resolução da questão 6, a gente tem o seguinte. Um atleta partindo do repouso, mais uma vez, se ele parte do repouso, velocidade inicial igual a zero, percorre 100 metros em uma pista horizontal retilínea em 10 segundos. Então, eu posso dizer que tem um ΔS aí de 100 metros num tempo de 10 segundos. E mantém a aceleração constante durante todo o percurso. Desprezando a resistência do ar, considere as afirmações abaixo sobre esse movimento. O módulo de sua velocidade média é 36 km por hora? Opa, vamos ver. 1. Como é que eu calculo velocidade média? Pode ser ΔS sobre ΔT. Velocidade média, ΔS é 100. O tempo necessário para isso foi 10. 100 dividido por 10, 10 metros por segundo. Aí a pessoa está de vacilo, eita, ele disse que é 36, mas é 36 km por hora. E 10 metros por segundo é equivalente a 36 km por hora. Lembra que para passar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. E para passar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Eu vou anotar isso aqui para que você se lembre. Quilômetro por hora e metro por segundo. Para eu passar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. E para passar voltando, eu multiplico por 3,6. Logo aqui, nossa velocidade média é 36 km por hora. Então, essa proposição está verdadeira. Vamos analisar a próxima. O módulo de sua aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Opa, como é que eu posso calcular isso aí? Veja só, eu já tenho a distância que ele percorre e tenho o tempo. A melhor equação que eu posso usar aí é a equação horária da posição, que relaciona posição com tempo. Então, eu venho aqui que S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Ok? Então, qual é a variação da distância aqui?
minha distância percorrida será 100 metros. Então, quando eu passo esse S0 para cá, que vai ficar S menos S0, ficaria o delta S. Inclusive, a gente já fez na questão, acho que foi anterior que a gente fez isso. Então, o delta S seria 100, então 100 igual V0 é 0, que ele parte do repouso, tá bom? Mais A, eu não sei quem é a aceleração, é o que eu preciso achar, e o tempo ao quadrado é 10 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, 2 vezes 100, passa para cá multiplicando, 200 dividido por 100, eu tenho aí que a aceleração vale 200 sobre 100 é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. E ele diz na questão que o módulo de sua aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Isso daí não tá pouco falso não, tá muito falso, ok? Vamos analisar agora a terceira afirmativa aí, número 3. O módulo de sua maior velocidade instantânea é 10 metros por segundo. A maior velocidade que ele vai ter, já que ele está em movimento uniformemente variado com aceleração constante, é ao final dos 10 segundos, ok? Então, eu posso montar a minha equação horária da velocidade e depois substituir o tempo igual a 10. Então, seria V0 é 0, eu não coloco, 2 vezes T. Se o tempo é de 10 segundos, que é quando ele vai atingir a maior velocidade, eu vou ter 2 vezes 10 igual a 20 metros por segundo. E na questão ele diz que foi 10 metros por segundo. Isso tá falso, tá errado. Então a única que tá certa aí é a proposição 1, o que nos dá como resposta a letra A, ok? Quais estão corretas? Apenas 1. Resposta letra A. Então agora vamos para a resolução da questão 7. Na questão 7 a gente tem o seguinte, essa questão foi uma questão do SSA 1 de 2017, tá? Então é uma questão que vocês têm plenas condições de resolver diante do que a gente já trabalhou em sala de aula, tá bom? Em um treino de corrida, a velocidade de um atleta foi registrada em função do tempo, conforme ilustra a figura a seguir. Então, eu tenho um gráfico aqui de velocidade, tá vendo? Velocidade em função do tempo. Eita, que é muito fogos. Eu tenho um gráfico aqui de velocidade em função do tempo. E a gente tá vendo que ele tá com um movimento uniforme, depois passa a ter um movimento uniformemente variado, acelerado, outro movimento uniformemente variado, retardado, e volta a ter um movimento uniforme. A distância total percorrida pelo corredor em metros durante o período de tempo em que ele possuía aceleração diferente de zero, se ele quer saber quando tinha a aceleração diferente de zero, só pode ser no movimento uniformemente variado, já que no movimento uniforme, a característica desse movimento é possuir aceleração nula, aceleração igual a zero. Então, se ele quer saber a distância percorrida no tempo de aceleração diferente de zero, eu vou ter que fazer a área do gráfico. E se você olhar direitinho, qual área do gráfico eu vou fazer? Não é tudo. É só na parte em que a aceleração é diferente de zero. Então, vou delimitar esse espaço aqui, ó. Tá vendo? Entre o tempo de 2 e 6 segundos. Então, a gente teria que fazer toda essa área aqui. Toda ela, tá vendo? Toda ela. Tem que fazer ela todinha. Tudo isso aqui. Mas tu pode me dizer, Hugo, eu não sei fazer a área disso aqui. Eu não sei fazer a área disso aqui. Não tem problema. Você pode dividir em duas áreas que você conheça, tá certo? Então, vou apagar. Ficou tão bonitinho, dá até pena de apagar. Pronto, apaguei.
E agora eu vou dividir em duas áreas que eu conheça. Quais são as duas áreas que eu conheço? Aqui em cima eu tenho um triângulo, tá vendo? Aqui em cima eu tenho um triângulo. E aqui embaixo, eu vou fazer de azulzinho, eu tenho um retângulo, tá certo? Aqui embaixo eu tenho um retângulo. Quem vai ser a área do triângulo? Vou chamar de ΔS1 para achar essa distância percorrida. Então seria a base. Quanto é a base? Olha a minha base do triângulo. Aqui, ó. A minha base do triângulo é esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Que seria de 2 até 6, seria 4. Então, vamos calcular aqui. Seria base 4 vezes a altura. A altura é esse pedaço aqui, ó. Olha a altura qual é. É esse pedaço aqui, a altura, ó. Que é equivalente a esse daqui. Ou seja, de 2 a 5 é 3. Então, a altura vai ser quanto a altura? 3. Então, vai ser 4 vezes 3 dividido por 2. Isso aqui dá 12 dividido por 2, 6 metros. Quem seria o ΔS2? ΔS2 seria a área de azul, que seria a área de um retângulo. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes altura. Então, essa aqui é a nossa base e essa aqui é a nossa altura. Então, a base, que seria esse pedaço aqui... Perdoem os fogos, eu não tenho culpa. Então, a base seria aqui de 2 até 6, ou seja, 4. E a altura seria de 0 até 2, 2. Então, vamos calcular aqui agora. Seria base 4 vezes altura 2. E isso aqui dá 8 metros. Ok? Se eu quero a distância que o atleta percorreu no total, seria simplesmente somar as duas áreas. Então, o ΔS total, nesse período que ele deu, seria o ΔS1 mais o ΔS2. Isso aqui dá quanto? 6 mais 8 igual a 14 metros. Ok? E aí, a gente já tem o valor da distância percorrida pelo atleta, o que nos dá como resposta a letra D. Ok? Então, vamos agora para a próxima questão, que é a questão 8. Ok? Então, vamos lá agora para a resolução da questão 8. Um carro está viajando em linha reta para o norte com uma velocidade inicialmente constante e igual a 23 metros por segundo. Vê aí que ela está inicialmente constante, tá certo? Depois ela vai mudar. Então, isso é um movimento uniformemente variado, tá bom? Então, ele tem uma velocidade inicial. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Ele tem uma velocidade inicial de 23 metros por segundo, apontando, ele fala aí que aponta para o norte, tá certo? Ok? Essa velocidade do carro está apontando para o norte. Aí vamos para a análise das proposições. Proposição 1. 0,1. Ele diz o seguinte: a velocidade do carro após decorridos 4 segundos, se a sua aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado, apontando para o norte. Então, veja só, se está apontando para o norte também, velocidade e aceleração tem mesmo sentido. Logo, se eu coloquei a velocidade positiva, a aceleração será positiva também. Então, na proposição 1, com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, positiva também, certo?
A sua velocidade será de 31 metros por segundo. Vamos ver? Tenho que montar a equação. V igual a V0 mais AT. Tá certo? Então, seria o seguinte. V é o que eu quero saber. V0 é 23 mais A, que é 2. E eu já vou colocar o tempo aí, que é 4. Então, seria V igual a 2 vezes 4, 8. 23 mais 8, 31 metros por segundo. Então, isso é verdade, conforme ele diz. Tá bom? Vamos agora para proposição 2. Na proposição 2, ele diz o seguinte. A velocidade do carro após 10 segundos, se a sua aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado, apontando para o sul, é de menos 5 metros por segundo. Se está apontando para o sul, essa aceleração está em sentido oposto à velocidade, logo ela será negativa, tá certo? Vou montar novamente a equação e vai ficar assim. V0 é 23 menos 2 vezes o tempo que ele deu, que é 10. Então, vai ficar V 23 menos 2 vezes 10 é 20. Então, 23 menos 20 igual a 3 metros por segundo. E na questão ele diz que é menos 5 metros por segundo. Logo, isso está falso. Vamos embora para a próxima. E eu tenho o seguinte, na proposição 04. O deslocamento do carro depois de 4 segundos, se a sua aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado, apontando para o norte, é de 108 metros. Então vamos lá, eu quero saber o deslocamento depois de 4 segundos, se a sua aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado, para o norte também, então ela é positiva. Então aqui a gente tem a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado, apontando para o norte é de 108 metros. Ok, desculpa. Então, tenho que montar a equação horária da posição aí. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, tá? Aí eu preciso montar a equação horária da posição, já que eu quero saber a localização de acordo com o tempo. Posso dizer que a posição inicial é 0. A gente sempre pode dizer isso, caso não fale na questão. Tá bom? É só uma convenção. Então, vamos lá. Vamos montar a nossa equação. S igual a 23 vezes T mais 2 vezes T ao quadrado sobre 2. Tá bom? Posso cortar 2 com 2, vai ficar só o T ao quadrado. E aí agora eu resolvo. S igual a 23. O tempo que ele deu aí foi 4 segundos. Então, 23 vezes 4 mais 4 ao quadrado. Então, 23 vezes 4 dá 92. Ok? 20 vezes 4, 80. 3 vezes 4, 12. 92 mais 16, que dá 108 metros. E isso aí é verdadeiro. Foi o que ele afirmou na questão. Ok? Vamos para a proposição 08 agora. A velocidade média do carro, se a sua aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado, apontando para o norte, após 4 segundos é de 27 metros por segundo. Ora, veja só, eu já sei a distância que o carro percorre nesses 4 segundos, devido à proposição 4. Eu não achei a distância que ele percorre em 4 segundos, então se eu preciso da velocidade média, é só pegar essa distância que eu já achei e dividir pelo tempo, ou seja, ΔS sobre ΔT. Então a velocidade média seria, quem é o ΔS? 108
dividido pelo ΔT, que é 4. Então, 108, só vou dividir por 4 e dá 27 metros por segundo. É o que ele afirma na proposição, verdadeiro também. Ok? Vamos agora para 16, para a gente terminar essa questão. O movimento do carro, quando está sujeito a uma aceleração, é denominado movimento uniforme. Como assim? Por favor, né? É a primeira coisa que a gente estuda, que movimento em que a velocidade varia não pode ser considerado uniforme, é uniformemente variado pelo menos, ou variado, mas uniforme nunca. Então, eu vou dizer que isso é um MUV. Logo, o que ele afirma aí na questão tá falso, ok? Essa foi a resolução da questão 8. Pode ver que tem muitos processos, é para você exercitar bem a aplicação dessas fórmulas, tá bom? Então vamos agora para a resolução da questão 9. Na questão 9, a gente tem mais uma questão que é a aplicação direta da fórmula. Você sabe quando aplicar, em que situação aplicar e aplica tranquilamente, tá certo? Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante e igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Já anoto aqui o que ele me deu, que é a aceleração igual a 3 metros por segundo ao quadrado. O valor da velocidade escalar e da distância após 4 segundos. Opa, se eu quero... uma coisinha que faltou anotar. Se ele parte do repouso, velocidade inicial igual a 0, tá bom? Então vamos achar. Velocidade. Como é que eu faço para achar a velocidade? Se eu tenho velocidade e quero saber após 4 segundos, é porque eu já tenho tempo. Então, estou relacionando velocidade e tempo. Logo, eu tenho que V igual a V0 mais AT. Então, V seria V0 é 0 mais A, que é 3, e o tempo é quanto? 4. Logo, V igual a 12 metros por segundo. Ok? A gente já poderia até marcar a resposta aí, que seria a letra A. Mas vamos calcular a distância? Eu posso calcular a distância usando tanto Torricelli quanto a equação horária da posição, tá certo? Então, vou fazer usando Torricelli essa. Por quê? Porque eu quis só. E você pode fazer diferente na prova também, se você quiser. Desde que esteja correto. Então, vou usar Torricelli. Quem é V? É 12, que eu acabei de achar. V0 é 0. Ao quadrado fica 0 mesmo. Mais 2 vezes a aceleração, que é 3, vezes o ΔS. 12 ao quadrado dá 144, igual a 6 ΔS. Ok? ΔS é igual a 144 sobre 6, que isso dá 24 metros, que nos dá como resposta a letra A. Ok? Então foi uma questão bem tranquila aí, aplicação direta de fórmula, e eu tenho certeza que você não vai ter problema em resolver, tá bom? Mas tá aí a resolução para lhe ajudar. Vamos agora para a questão 10, que a gente já está acabando a nossa resolução, beleza? Já na questão 10, a gente tem o seguinte: um móvel descreve um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Ponto. Ele parte da posição inicial igual a 40 metros. Então, essa posição inicial dele aí, S0, é 40 metros. Com uma velocidade de 30 metros por segundo. Então, a velocidade dele
é de 30 metros por segundo. No sentido contrário à orientação positiva da trajetória. Então, essa velocidade aqui não é 30, ela é menos 30, contrária à orientação positiva da trajetória. E sua aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado no sentido positivo da trajetória. Então, a aceleração que está no sentido positivo da trajetória será mais 10 metros por segundo ao quadrado. A posição do móvel no instante 4 segundos. Gente, mais uma vez eu quero relacionar a posição de acordo com o tempo. Se é posição de acordo com o tempo, é equação horária da posição. S igual a S0 mais V0t mais A t quadrado sobre 2. Então, vamos lá. Só substituir S. Vou montar a equação primeiro, tá bom? 40 mais... Opa, vacilei. Menos 30 vezes t mais 10t ao quadrado sobre 2. Isso vai nos dar aqui S igual a 40 menos 30t, 10 dividido por 2, 5t ao quadrado. Aí tu viu uma equação de segundo grau, Hugo, eu quero usar Bhaskara. Não, não precisa. Nem sempre vai ser para usar Bhaskara, tá bom? Nesse caso eu só preciso substituir o tempo que ele deu, que foi um tempo de 4 segundos, e achar a posição do móvel. Então, S igual a 40 menos 30 vezes 4 mais 5 vezes 4 ao quadrado. Então, saiu aqui só um minutinho, voltou. Então, S igual a 40 menos 120 mais 4 ao quadrado, 16, vezes 5, 80. Então, eu tenho 40 mais 80, 120, menos 120, 0. S igual a 0. Então, quer dizer que no instante 4 segundos, esse móvel está na origem dos espaços. Resposta letra A. Lembrando que se eu tenho uma equação de segundo grau e eu quero descobrir quando o móvel passa pela origem dos espaços, é só você resolver através de Bhaskara, tá bom? Se for uma equação mais simples, você pode usar produto e soma tranquilamente para achar esses instantes em que o móvel passa pela origem, porque seriam as raízes da equação, tá bom? Então, vamos agora para a questão 11, para a gente terminar. Oi, vamos lá. Eu, na hora que estava fazendo a ficha, me atrapalhei um pouquinho e troquei o espaço da questão 11 para a questão 12. Me desculpem aí, mas está aí em cima, está dizendo, você vai conseguir resolver tranquilamente. Nos testes realizados em um novo veículo, observou-se que ele percorre 100 metros em 5 segundos, a partir do repouso. A partir do repouso, velocidade inicial igual a 0. A aceleração do veículo é constante nesse intervalo de tempo e igual a... Ele quer que eu ache a aceleração. Então, eu sei que ele percorre 100 metros, ou seja, ΔS é igual a 100 metros em 5 segundos, num tempo de 5 segundos. Olha, quero achar a aceleração. Se eu estou relacionando aí distância com tempo, qual equação eu uso? Que relaciona tempo com distância, equação horária da posição. Então, S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Sei que se eu passar o S0 para cá, vai ficar S menos S0, que dá ΔS.
Então, eu tenho que ΔS é igual a V0T mais AT quadrado sobre 2. Lembrando que V0 aqui vai ser 0, porque parte do repouso. Então, 0 vezes qualquer coisa dá 0. Igual a T quadrado sobre 2. Vamos simplificar? Desculpa, vamos substituir os valores. ΔS é 100. Igual a aceleração, eu não sei, é o que ele quer que eu ache. O tempo é 5 segundos, então vai ser 5 ao quadrado sobre 2. Sobre 2 aqui, beleza? Então seria, posso fazer 2 vezes 100, aqui ó, 2 vezes 100, vai passar multiplicando. E aqui que vai ficar 25, eu vou passar dividindo. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vou apagar, tá bom? Mas tu já viu o que é que eu vou fazer. Então, isso aqui vai ficar o quê? A, que eu vou isolar, é 200 sobre 25. Quanto é que dá 200 sobre 25? 8 metros por segundo ao quadrado. O que nos dá como resposta letra D. Ok? Pessoal, por favor, nunca esquece das unidades. Pode ser que eu pareça chato agora por estar cobrando tanto unidade de vocês, mas é porque eu sei que no ensino médio isso pode fazer toda a diferença. Você sempre tá usando as unidades corretas, tá bom? Isso faz muita diferença no ensino médio e eu quero que vocês cheguem no ensino médio, como a gente diz, nos cascos, tá bom? Bem afiadinhos, para que façam um ensino médio muito bom e consigam alcançar o que vocês desejam no futuro, tá certo? Então, prestem atenção nisso. Vamos embora agora para a questão 12, para a gente finalizar a nossa resolução, beleza? Como eu falei para vocês, a resolução 12, eu troquei os espaços aí, né, entre a 11 e a 12, mas não tem problema não, dá para fazer também. O gráfico representa a variação da velocidade de um automóvel ao frear. Se nos 4 segundos da frenagem o automóvel deslocou 40 metros, então a velocidade em que se encontrava no instante em que começou a desacelerar era d. Então, vê só. Pessoal, essa questão é uma questão que o gráfico está aí na tua cara para tu usar. Então, usa. Por quê? Ele me disse que se esse móvel se deslocou 40 metros até frear. Então, quer dizer que a área desse gráfico aqui, gente, eu vou ter que ter... Meu Deus, que seta horrível, senhor. Menos ruim. Esse ΔS aqui tem que ser 40 metros. E que figura é essa? É um triângulo. Olha a velocidade aqui, o que é que eu vou fazer com ela? Se isso é um triângulo, como é que eu posso resolver esse triângulo aqui? Base, tá vendo? Vezes altura, dividido por 2. Quem é a base? 4 vezes altura é V0 sobre 2. E isso tem que dar quanto? Não é a área? 40. Acabou-se, ó. 4 simplifico com 2, fica 2. V0 será 40 dividido por 2, que vai dar 20 metros por segundo. Só que nas respostas aí, eu não tenho em metro por segundo. Eu tenho em que? Quilômetro por hora. Quilômetro por hora. Ou seja, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 3,6, que dá 72 quilômetros por hora. E a gente vai ter como resposta a letra A.
Vamos para as nossas considerações finais. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido de alguma relevância para vocês, que vocês possam ter tirado algumas dúvidas que tenham ficado, tá? Algumas dicas para a prova. Toda vez que eu quiser determinar quando o móvel passa pela origem dos espaços, faz Bhaskara. Tu vai achar o tempo em que ele passa pela origem, ou seja, tu vai relacionar o tempo que ele está numa determinada posição. Se eu quiser saber quando ele inverte o sentido, aí é simples. Tu vai pegar e vai, a partir de uma equação de segundo grau, achar a equação horária da velocidade. Porque pela equação horária da posição, tu já tem velocidade inicial e aceleração. Tu já pode achar a equação horária da velocidade. A gente já fez muito isso em sala. Eu já fiz muitas questões com vocês sobre isso. E eu acho que não vai ter grandes problemas não. No mais é isso, pessoal. Tenham todos um bom domingo, tá certo? Se preparem para a prova. Ela foi feita de forma muito tranquila, dentro de tudo que a gente trabalhou em sala de aula. E eu espero que vocês não tenham nenhum problema, tá bom? No mais, contem comigo. Amanhã de manhã estarei aí na escola. Quem tiver alguma dúvida assim mais urgente para ver em cima da prova, pode me procurar, tá certo? Eu tô na Benfica, amanhã na primeira aula e em Boa Viagem na segunda aula. Então, eu encontro vocês por lá, tá certo? Um beijo grande no coração de vocês e fiquem todos com Deus, ok? Um grande abraço, beijão.